Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos ao dia 5 da nossa Semana dos Namorados, quinta-feira. Estamos chegando lá. Hoje nós vamos falar sobre o caso Matthew Pike. E é claro que eu gostaria de começar dizendo que eu não quero ofender ninguém com o que eu falo nesses casos. Esses vídeos são feitos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e para que a gente discuta mais sobre esse tipo de coisa. Mas hoje nós vamos falar sobre o caso Matthew Pike. Ele era um homem de 20 anos, nascido na Inglaterra, e era conhecido por ser muito calmo e gostava muito de videogames e de computadores. Ele era uma pessoa assim que levava tudo numa boa, sabe? Ele não se irritava fácil, ele não se preocupava muito com as coisas, ele era um homem muito calmo. Em 2006, ele começou a universidade, onde ele conheceu uma mulher chamada Joanna Whitten. E eles começaram a namorar, e eles começaram a morar juntos um tempinho depois, em um apartamento. Um dos interesses que os dois tinham em comum era um jogo do Nintendo, que os dois gostavam muito, um jogo de, acho que era estratégias e guerras. O nome do jogo é Advanced Wars, eu não sei se tem nome em português. E eles gostavam muito desse jogo, eles passavam muito tempo jogando esse jogo, então eles resolveram, em 2007, criar um site, tipo um fórum, onde vários fãs poderiam falar sobre esse jogo. E várias pessoas poderiam falar sobre estratégias, sabe? E esse tipo de coisa dentro do jogo. O nome do site era warscentral.com e no site os dois usavam nomes falsos por segurança. O nome do Matthew era Shade e o nome da Joanna era Jojo. Esse site se tornou então uma comunidade onde várias pessoas fãs desse jogo estavam indo falar. Algumas pessoas chegavam uma vez por semana, respondiam alguns comentários e iam embora. E tinha alguns participantes ali do fórum que passavam horas ali conversando, fazendo amizade. Essas pessoas que gostam muito de videogame e que não costumam fazer amizade facilmente, então encontram amizades na internet. Uma das pessoas, então, que mais comentava, que às vezes parecia passar 8 horas por dia dentro daquele fórum, era um usuário chamado Eagle the Lightning. O Matthew e a Joanna logo começaram a se aproximar mais dele, porque ele passava muito tempo no site e ele parecia querer conhecer eles melhor, ele queria fazer amizade com eles. Então eles começaram a conversar mais com ele e eles perceberam assim que ele queria saber da vida real deles. Ele não queria só falar sobre o jogo, ele estava interessado realmente em conhecer os dois. Então a Joanna começou a ter uma amizade maior com ele parecia ter um interesse maior na Joanna, talvez uma quedinha por ela e tal. O Matthew não ligava, porque ele confiava nela, e ela também não sentia nada por esse outro cara, então não tinha muito que ter ciúme, não tinha do que ter ciúme. A Joanna resolveu adicionar ele no Facebook, e foi quando ela descobriu o verdadeiro nome dele. Ele era David Heiss, e ele tinha 21 anos e morava na Alemanha. A Joanna e o Matthew, então, começaram a perceber que ele estava realmente gostando muito da Joanna. Ele passava, além de passar horas no fórum, ele também mandava várias mensagens no Facebook pra ela todo dia. E ele parecia querer conhecer ela, e ele dizia que queria se encontrar com ela, e todas essas coisas. Eles, é claro, sempre diziam que não era necessário, que era só uma amizade online. Mudavam de assunto, assim, tentavam não coisar. Mas em momento nenhum ela sentiu medo dele. Ela disse em momento nenhum, durante esse início aí de conversas, ela nunca achou que ele estivesse ameaçando os dois de alguma maneira, nem nada disso. Em junho de 2008, o casal saiu de férias. Eles passaram uma semana fora de casa, não sei onde eles foram, mas eles saíram de férias, e quando eles voltaram, eles encontraram o David parado na porta da casa deles. De alguma maneira, o David simplesmente descobriu onde eles moravam e foi vê-los. Sem avisar. Ele simplesmente chegou lá sem avisar. Eles acharam estranho, mas o David disse que não tinha onde ficar, que precisava de lugar pra ficar enquanto estava ali na Inglaterra e que precisava de um lugar pra dormir. Só isso. E eles deixaram que ele ficasse lá, mas o tempo todo eles estavam tipo: fica de olho nele, não sabemos o que ele quer fazer, vamos ficar de olho nele. Ele é um pouco perigoso. Ele passou então 3 dias na casa do casal, e
Isso tornou tudo muito estranho. Durante esses 3 dias, ele tentava ficar sozinho com a Joana, ele tentava, sabe... Ele não chegava assim a encostar nela de maneira inapropriada nem nada disso, mas ele tentava escrever cartinhas e deixar em lugares que ela encontraria. E essas cartinhas diziam coisas tipo que ele era melhor do que o Matthew e que ela devia estar com ele e não com o Matthew. Em alguns ele até se declarava pra ela, dizia que amava ela e etc. E ficou estranho, pra dizer o mínimo. E ela tentava simplesmente ignorar. Então no fim desses 3 dias ele foi embora e eles pensaram, tá, acabou, não vamos mais precisar nos preocupar com ele. Foi só um momento aqui e esse momento acabou. Ele voltou pra Alemanha, porém ele continuava mandando essas mensagens no Facebook e nesse fórum de jogos do casal o tempo todo. E 2 meses depois, em agosto, ele apareceu na casa deles de novo. A esse ponto já deviam ter chamado a polícia. Quando ele apareceu de novo, eles o mandaram embora. Eles disseram que ele não podia simplesmente aparecer sem avisar. E ele não tinha feito isso nenhuma vez. Então eles mandaram ele embora e falaram, não aparece mais aqui, não faz mais isso. E nessa segunda vez que ele apareceu também, eles bloquearam ele do fórum. E eu acho que a Joana excluiu ele do Facebook. Eu não sei bem, porque depois, com o que acontece depois, ele ainda consegue se comunicar com ela pelo Facebook. Então eu não sei se ela só excluiu ele ou se ela excluiu e bloqueou ele. Provavelmente ela só excluiu, não bloqueou. Mas ela tentou se distanciar dele. Os dois tentaram se distanciar dele para que ele não aparecesse mais na casa deles. No dia 19 de setembro de 2008, a Joana chegou em casa do trabalho e viu um rastro de sangue que parecia ir pelo corredor, assim. Como se alguém tivesse chegado em casa machucado e tivesse, tipo, pingando sangue pelo corredor. Ela ficou preocupada, é claro, então ela seguiu essa trilha de sangue e encontrou o corpo do Matthew. Ela chamou a polícia veio, e na autópsia do corpo do Matthew foi declarado que ele levou 86 facadas pelo corpo. 86 facadas. E que depois nem metade disso já era o suficiente pra ele ter morrido. Foi tipo, ele morreu e a pessoa continuou saqueando o corpo dele. Nos rastros de sangue, além de notar que o ataque começou na porta da frente, realmente assim, o primeiro ataque foi dado na porta da frente, a primeira facada foi dada na porta da frente, o Matthew começou a sangrar e tentou fugir corredor adentro, e foi quando ele morreu. E a polícia notou que ele tentou escrever alguma coisa antes de morrer, como se ele estivesse tão desesperado que ele pegou o próprio sangue para tentar escrever alguma coisa. E ele escreveu as letras D, A, V. E é claro que a primeira coisa que a Joana pensou foi no David. Ela deu o nome dele, deu todas essas informações sobre o que tinha acontecido antes com o David, como ele parecia estar obcecado por ela e como ele não deixava os dois em paz. E no dia 24 de setembro, o David Heiss foi preso na Alemanha e levado para a Inglaterra para ser julgado. Ele admitiu que fez isso, mas alegou legítima defesa, o que não fez o menor sentido, porque ele não tinha nenhum machucado, sabe? Ele disse que chegou na casa do casal e que o Matthew estava bravo com ele e ia machucar ele, e aí ele começou a esfaquear o Matthew em legítima defesa 86 vezes. Não, né? Eles checaram e naquele dia em que tudo aconteceu, o David passou apenas 16 horas na Inglaterra. Ele chegou, ele pegou um meio de transporte, foi até a casa dos dois, atacou o Matthew e foi embora e voltou para a Alemanha. 16 horas. Então, ele foi preso. Foi isso. Fim. Eu tenho percebido que talvez eu tenha feito isso sem perceber, mas em todos os casos dessa semana foi um homem o assassino. Não foi por querer, mas eu fiz isso. Perdão.
Na próxima eu pego mais mulheres assassinas. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês participem das manifestações, das paralisações amanhã. De alguma maneira a gente apoie esse movimento, ok? E é isso então. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, resenhas, maquiagem, você vai gostar muito do meu canal. Eu estou me esforçando muito essa semana para trazer uma semana inteira de casos criminais até o sábado. Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês amanhã pro próximo. Tchau!